Se você não estava vivendo em cativeiro ou algo do tipo, você ouviu falar nas últimas semanas, meses e etc. sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Reforma da Previdência? A gente faz reforma quando alguma coisa está velha, feia, quebrada. Mas então o que será que aconteceu com a Previdência para precisar tanto ser reformada? E melhor ainda, por que gera tanta polêmica essa tal reforma da Previdência? Quer entender o que está acontecendo e a minha opinião sobre o assunto? Assiste aí até o final que a gente vai esclarecer tudinho pra você, tá bom? A Previdência é aquele dinheirinho que o governo guarda pra você descontando direto da folha de pagamento para que lá na frente você possa parar de trabalhar e viver desse dinheirinho que o governo guardou pra você, não é mesmo? Certo? Errado. Então vamos lá, pra gente entender melhor a reforma da Previdência, a gente precisa entender como funciona a Previdência. Na verdade, o governo ele não guarda esse dinheiro que ele desconta da folha de pagamento do mês para você. Mas calma, sem pânico. O que acontece é que ele usa esse dinheiro para pagar a aposentadoria e bancar a previdência daqueles velhinhos que estão hoje aposentados. Mas isso significa também que quando você ficar velhinho, se você for um contribuinte, vai ter alguém trabalhando para bancar a sua aposentadoria. Mas é claro, os trabalhadores não bancam isso sozinho. Os empregadores e também o Estado financiam parte dessa previdência. Isso se chama tríplice forma. O grande problema aqui é o seguinte, tá? Antigamente, nossos tatravós, bisavós e até mesmo nossos avós tinham muito mais filhos do que nós temos hoje, ou pretendemos ter, né? Minha bisavó, por exemplo, ela teve 12 filhos. Eu ainda não tenho nenhum, mas pretendo ter no máximo 2. Isso é normal, tá? Afinal de contas, com o desenvolvimento educacional, social e econômico, as pessoas vão aumentando a sua expectativa de vida e também vão tendo menos filhos, o que consequentemente envelhece a população. E menos bebês significa, com o passar do tempo, menos jovens e menos adultos trabalhando e contribuindo com a Previdência para financiar a aposentadoria daqueles adultos que agora envelheceram. E as coisas vão mais ou menos por aí. Não só a Previdência, mas também a economia num todo ela é afetada com o envelhecimento da população. A própria Europa é um exemplo disso, mas aí já é assunto para outro vídeo. A gente chega agora num ponto muito importante. Em 2019, o chamado rombo da Previdência deve ser de 309,4 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões de reais. O que significa que 309,4 bilhões é o que falta depois de arrecadar as contribuições dos empregadores para pagar aposentadorias, pensões e afins. E onde a gente chega com esses dados, Vitor? Bom, as pessoas e a sociedade muda, nós mudamos constantemente, ou seja, é necessário que se reforme a Previdência. Porém, o que gera discussão não é se deve haver a reforma, e sim como fazer a reforma. Boa parte da população e até mesmo do próprio corpo legislativo não concorda com algumas mudanças que estão na proposta de texto base da PEC 06 de 2019. Esse texto base dessa PEC é o que propõe a tal reforma da Previdência. O texto base ele tem aproximadamente 60 páginas, então não vai dar pra gente falar sobre todas as mudanças que o texto propõe. Só que uma das principais mudanças é que agora não tem mais aposentadoria por simplesmente tempo de contribuição. Agora a idade mínima é geral e basicamente é de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. O que significa que se a pessoa atingir a quantidade de tempo mínimo contribuindo, ela não consegue se aposentar, porque não é quantidade de tempo mínimo contribuindo ou idade mínima. Agora são quantidade de tempo mínimo contribuindo e idade mínima. Cada mudança tem seus prós e contras. E este vídeo teria horas se a gente fosse discutir todas as mudanças. Caso você queira discutir sobre outros assuntos, tirar uma dúvida ou até mesmo deixar sua opinião, comenta aí embaixo ou me segue lá no Instagram que vai ser um prazer debater e conversar com você, tá? Mas agora sem enrolação, vamos lá. Qual a minha opinião sobre o assunto? Eu quero que entendam o seguinte: é muito importante que vocês mesmos pesquisem todas essas mudanças, pesquisem mais sobre essa reforma para que vocês formem uma opinião sua, em cima dos teus valores e das tuas ideias, tá bom? Mas como eu prometi minha opinião, antes de tudo a gente tem que ter em mente o seguinte, tá? É muito difícil e complicado a gente estabelecer regras gerais, como a que eu falei agora há pouco sobre a idade mínima,
em um país com uma desigualdade econômica tamanha quanto a nossa. Um exemplo bem claro disso é o mapa da desigualdade de São Paulo. Ele que mostra que nos Jardins a expectativa de vida é de 81 anos, enquanto 37 quilômetros somente de distância dali, na cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de 58 anos. E onde eu quero chegar com isso? Bom, é muito fácil perceber então, com esses dados, que na cidade de Tiradentes, periferias e lugares com pouco desenvolvimento social, a pessoa morre antes mesmo de atingir a idade mínima para se aposentar. Ou seja, o cara, além de trabalhar para ganhar pouco e o suficiente simplesmente para sobreviver, provavelmente ele trabalhará até morrer. Isso não significa que eu seja contra a reforma da Previdência, tá? Claro que não, muito pelo contrário. Isso só significa que o texto atual ele precisa ainda de mudanças, porque estamos falando de pessoas que dependem da Previdência ao atingirem a velhice. E é claro, eu não vou ser hipócrita a ponto de falar que vai existir uma reforma da Previdência que vai agradar a todos. Claro que não, é impossível você reformar a Previdência a ponto de que agrade a todos. Mas, ao meu ver, ainda existem mudanças a serem feitas na proposta para que você consiga resolver problemas sem criar outros. Mas, Victor, se não dá para fazer uma solução que agrade a todos, qual a solução para esse caso? Olha, eu queria ter a solução para o mundo todo, mas infelizmente eu não tenho. Mas uma possível solução, uma possível saída para este problema seria ensinar a população que ela não precisa ser tão dependente da Previdência Social, da aposentadoria provinda da Previdência Social. Educação financeira é um processo gradativo e que, no longo prazo, resolveria parte do problema. Se as pessoas soubessem guardar e investir parte do seu dinheiro desde cedo, isso possibilitaria com juros compostos um acúmulo de capital para boa parte da população. E sem dúvidas, quanto mais pessoas atingirem a independência financeira, menos pessoas se tornarão dependentes de programas como a Previdência Social. Ah, Victor, e como as pessoas terão acesso a esse tipo de educação financeira que você está pregando? Na própria plataforma que você está me assistindo. O YouTube tem diversos influenciadores digitais que ensinam você a cuidar do seu dinheiro, a se pagar e também como gastar melhor. Ah, mas e quem não tem acesso à internet? Fácil, pressão popular. Vamos arranjar alguma forma de mostrar para as pessoas que gerem o nosso estado que a gente quer educação financeira desde cedo nas escolas. Talvez seja uma visão tanto quanto romântica da minha parte sobre o assunto. Talvez sim, mas como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo. Enfim, o mais importante é que agora a proposta da reforma da Previdência já passou pela Câmara dos Deputados, já passou também pelo Senado e está marcada para ser promulgada nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, em sessão solene. A proposta, pelo menos neste modelo que está sendo aprovada, ela prevê economizar em torno de 800 bilhões num prazo de 10 anos, o que suprirá o problema econômico que vem sendo enfrentado pelo programa, mas que, sem dúvidas, ainda exige mudanças e melhorias. Eu sou o Victor Cardoso e esse é o canal Jovens Politizados. Se você gostou do conteúdo, assistiu até o final e ele te gerou valor, deixe o seu joinha aí embaixo. Se inscreve no canal se é a primeira vez que está por aqui para acompanhar todos os conteúdos que a gente lançar para vocês, tá bom? Tchau, tchau, um beijo, um abraço.